No jogo, nosso grande amiguinho Edward, ele tem um passado como corsário britânico durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Mas, quando a história começa em 1715, essa guerra já tem acabado. E o tratado deixou milhares de corsários desempregados. E Edward, ele surge como um pirata assumido em Nassau, buscando ouro, glória, dinheiro, fazer parkour e salto da fé no mar. Só que o corsário, ele não é um sinônimo de pirata. Ele era uma profissão juridicamente reconhecida pelos governos europeus do século XVI ao século XIX. Um corsário, ele era um particular, camarada que ele era autorizado formalmente por um estado através de um documento que chamava Carta de Corso, e ele tinha permissão para atacar, para saquear embarcações de nações inimigas em tempo de guerra ou tempo de tensão. Ele entregava parte do que ele recebia à coroa e parte ficava com ele. Então surge a primeira indagação. Então, juridicamente, um corsário com essa carta ele não estava cometendo crime nenhum? Exatamente. A Carta de Corso ela funcionava como uma verdadeira delegação do poder do Estado a um particular, um antecedente histórico que hoje chamamos de função estatal, aplicado à guerra naval. Enquanto o corsário ele atacava apenas embarcações da nação inimiga, especificada na carta, e prestava contas à coroa, ele estava dentro da lei daquele país, ou seja, não cometia nenhuma infração. O problema ele começava quando esse mesmo corsário ele atacava embarcações de países neutros, ou quando a carta expirava e ele continuava agindo por conta própria. Porque pense comigo, o corsário ele era autorizado pelo Estado a atacar determinada embarcação. No jogo, por exemplo, ele via navio, salto da fé, parkour do navio. E aquilo dali mexia com ele. Ele pensava, nossa senhora, eu tô olhando aqui o pirata. O pirata ele tá ganhando ouro, dinheiro, salto da fé, navio, pulo, parkour no mar. Meu irmão, eu vou querer isso daí pra mim. E aí é que começava o problema. Porque ele simplesmente deixava de agir para a coroa e dizia, eu vou agir por conta própria. E tecnicamente é nesse momento que ele se transformava em um pirata. E como o direito internacional ele trata a pirataria até hoje diferente de outros crimes? A pirataria ele é um dos poucos crimes reconhecidos pelo direito internacional sobre o princípio da jurisdição universal. Isso significa que qualquer estado do mundo ele tem autoridade para capturar, julgar e punir um pirata, independentemente da nacionalidade ou de onde o crime ocorreu, desde que esteja no alto mar. Isso está consolidado na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a CNU-DM, de 1982. Mas essa lógica ela já existia desde o século XVII, porque a pirataria ela era considerada como inimigo de toda a humanidade, justamente porque ele atacava qualquer bandeira, sem autorização de Estado nenhum, buscando ouro, dinheiro. Se for no Assassin's Creed, navio destruiu outro navio, pular de uma ponte para outra fazendo parkour. No jogo era muito massa, mas na vida real não. Existia grandes questionamentos e as nações eles eram contra expressamente os piratas. No próprio jogo ele mostra a história que o protagonista ele deixou de ser um corsário e ele se transforma em um pirata. Ele vê o ouro, vê o direito, vê o pulo da fé, vê embarcações de navio e ele decide, não, a partir de agora está ali nas relíquias, conseguir fazer o salto da fé no mar, que é impressionante. A prática de autorizar corsário ela foi oficialmente abolida pela Declaração de Paris de 1856, assinada pelas principais potências navais da época, justamente porque o sistema tinha um problema estrutural. Quando as guerras acabavam e os governos revogavam as cartas, milhares de corsários eles ficavam desempregados. E aí surge o questionamento, meu amigo, eu tô aqui sem fazer nada. O que eu sei é invadir navio, então a tendência é que eles virassem piratas por conta própria. Essa é exatamente a história que aconteceu com o nosso protagonista Edward. E o interessante é que o jogo mostra outros piratas ao qual aconteceu a mesma coisa. O próprio Barba Negra, ele está presente com aquele chapéu maneiro, com aquelas cordinhas aparecendo que a qualquer momento a cabeça dele iria explodir. É impressionante. Como, inclusive, existe respaldo histórico sobre isso. Um livro. Não sei se existem evidências fortes que indiquem que aconteceu, mas existe um relato, um livrozinho, que ele conta esse tipo de experiência e diz que o Barba Negra existiu de verdade. E no jogo ele é retratado. E uma curiosidade é que os Estados Unidos eles nunca assinaram formalmente a Declaração de Paris. Então isso significa que a Constituição Americana, no artigo 1º, na seção 8, ele ainda até hoje
É competência do Congresso emitir essas cartas de curso. É uma norma que tecnicamente vigente, mas em desuso por mais de um século, é mais uma curiosidade jurídica. O verdadeiro ponto jurídico do jogo, a linha entre corsário e pirata, ela nunca foi necessariamente sobre o que a pessoa fazia na prática. Atacar navios, saquear, lutar, era tudo consequência, sendo que um era autorizada formalmente pelo Estado e a outra não. E aqui nós temos uma característica que podemos trazer que é sobre a ilicitude da conduta. Às vezes ela não está diretamente atrelada ao que a pessoa faz, mas sobre a autorização legal ou não para aquilo. Se o corsário ou o pirata ele tinha autorização ou não. Se ele não tinha, era ilícito. Se ele tinha, era lícito. No próprio ordenamento jurídico hoje, por exemplo, existem diversos artigos de lei que dizem, olha, isso aqui exclui a ilicitude. Logo, se a pessoa comete determinada conduta, ele não comete crime. Inclusive, um dos inimigos centrais, ele é um corsário. Ele está atrás do Edward. É impressionante como o jogo ele consegue trazer essa imersão de navio, dinheiro, ouro, pular. Hoje a caracterização do crime ele é baseado na teoria tripartite, fato típico, ilícito e culpável. Na ausência de qualquer um deles, não há crime. Então, por exemplo, legítima defesa, ela exclui a ilicitude. Então, se alguém ela age em legítima defesa e vem a mandar outra pessoa para o além, ela não comete crime. E como tudo tem um início, meio e fim, esse vídeo chega ao seu final. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.